Boa noite. Boa noite. 7 de setembro de 2019. O Brasil comemora o Dia da Independência. Na capital federal, o presidente Jair Bolsonaro desfila em carro aberto com uma criança. Depois quebra o protocolo e caminha pela esplanada para saudar o público. E a Esquadrilha da Fumaça apresenta um show de manobras aéreas. O feriado também teve manifestações nas ruas de várias cidades. Em São Paulo, o presidente Bolsonaro vai ser submetido à 4ª cirurgia depois do atentado à faca durante a campanha. Os médicos vão corrigir uma hérnia no abdômen. Favela da Maré, Rio de Janeiro. 2 moradores morrem durante mais um tiroteio na comunidade. A decisão do prefeito do Rio de recolher um livro de quadrinhos na Bienal provoca novas reações de defensores da liberdade de expressão. E veja também os gols de sábado no Campeonato Brasileiro. E como foi a volta de Neymar ao gramado no amistoso da seleção. A partir de agora, no Jornal Nacional. Jornal Nacional. Hoje com Aires Rocha, do Acre, e Jéssica Serra, da Bahia. Em todo o país, os brasileiros foram hoje às ruas para comemorar os 197 anos da independência do Brasil. Desfiles cívicos e militares marcaram a data. A maior festa foi em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que quebrou o protocolo e caminhou pela esplanada para saudar o público. O presidente Jair Bolsonaro chegou à esplanada dos ministérios em carro aberto, o mesmo que usou na cerimônia de posse. Estava com um dos filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Depois, chamou uma criança da plateia para entrar no carro. O menino Ivo Gonzalez, de 9 anos, completou o percurso ao lado de Bolsonaro. No palanque, o presidente era aguardado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, vestida de amarelo, pelos outros filhos, por ministros e por convidados. Acompanhou a execução do hino nacional. 4.800 pessoas desfilaram, entre elas 3.000 militares das Forças Armadas. O presidente Jair Bolsonaro quebrou um protocolo de 30 anos em desfiles de 7 de setembro. Desceu do palanque das autoridades para falar com as pessoas. O presidente caminhou pela esplanada enquanto cumprimentava o público. Descontraído, regeu a banda. O desfile terminou com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. De volta ao Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro falou sobre a quebra de protocolo. Houve sim, a segurança está um pouco preocupada aqui, mas é um pequeno risco que a gente corre e a gente acredita que isso aí, com esse pequeno risco, a gente ajuda a despertar mais o sentimento patriótico do povo brasileiro. Em São Paulo, o desfile foi no Sambódromo do Anhembi. As arquibancadas ficaram lotadas. Tânia fez questão de levar o filho de 2 anos para ver a festa que celebra a independência do Brasil. Acho que é importante para a criança já crescer e saber, entender um pouco, a história do Brasil. Brasileiros também foram às ruas acompanhar o desfile no Rio de Janeiro. 5.000 militares se apresentaram ao público. Em Curitiba, o desfile foi no Centro Cívico. Além das tropas militares e forças de segurança, 1.500 alunos participaram da parada. Trouxe porque ela insistiu bastante. Eu achei bacana ela querer participar e ver tudo isso. Em Macapá, depois de 20 anos, o desfile voltou a acontecer na principal via da cidade. Os moradores de Fortaleza acompanharam o desfile debaixo de sol forte na Avenida Beira-Mar. A admiração pela vida militar uniu gerações. O pequeno Lorenzo se encantou com a apresentação, que terminou quase meio-dia. Sempre usa essa fardinha dele aí. E hoje eu fiz os querer dele, em vir para ele poder ver, né? E aí, tá morto de feliz, já falou com todos os policiais aí já. Também teve desfile cívico na festa do 7 de setembro, lá em Salvador. O desfile pelas ruas do centro da cidade reuniu militares e estudantes. Mas na Bahia, a independência é duplamente comemorada, hoje e também em 2 de julho, porque foi só nesse dia que as tropas portuguesas finalmente deixaram o país em 1823. Durante quase um ano depois do Grito do Ipiranga, houve confrontos sangrentos e muitas mortes na capital baiana. O povo da Bahia se uniu para defender o Brasil.
No Acre, o Dia da Independência foi comemorado no centro de Rio Branco. Integrantes do Exército, policiais civis e militares, estudantes e atletas participaram do desfile. O Estado também faz uma festa cívica no dia 6 de agosto, em comemoração ao início da Revolução Acreana, em 1902. A luta para o Estado pertencer ao Brasil e não mais à Bolívia terminou em janeiro de 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Depois de participar do desfile de 7 de setembro em Brasília, Jair Bolsonaro seguiu para São Paulo. Amanhã o presidente vai ser submetido à 4ª cirurgia depois do atentado à faca que sofreu em Juiz de Fora. O avião presidencial pousou no aeroporto de Congonhas perto das 7h30 da noite. Jair Bolsonaro foi de carro do aeroporto até o hospital Vila Nova Star, que fica na zona sul de São Paulo. A cirurgia está marcada para 7 da manhã deste domingo e será feita numa sala como essa. Os médicos da Presidência da República suspeitaram da existência de uma hérnia em um exame de rotina e o diagnóstico foi confirmado pela equipe que já operou Jair Bolsonaro em São Paulo. A hérnia fica no meio do abdômen e tem 8 centímetros de diâmetro. Segundo os médicos, é uma hérnia incisional que se formou porque o tecido muscular ficou enfraquecido na região onde foram feitos os cortes das 3 cirurgias anteriores. A pressão normal dos órgãos internos forçou a parede do músculo e criou uma abertura. Uma alça do intestino passou por esse espaço e formou um abaulamento na pele. A correção é feita com uma cirurgia considerada de complexidade média, mas de risco mínimo. Essa vai ser a 4ª cirurgia desde que o então candidato Jair Bolsonaro foi esfaqueado quando fazia campanha há um ano em Juiz de Fora. Perigosa foi a primeira cirurgia que ele fez, com a facada, sangrando, a segunda com peritonite grave. Já a reconstrução do trânsito, ela foi trabalhosa pelas aderências, levou muito tempo para conseguir fazer, mas não era tão perigosa. Essa aqui é uma cirurgia artesanal, mas também é trabalhosa, né? O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que já operou Bolsonaro 2 vezes em São Paulo, explicou que um novo corte será feito sobre a cicatriz das cirurgias anteriores. Ele vai liberar a parte do intestino que está pressionando a pele. Depois, vai fixar uma tela de polipropileno atrás do músculo. O objetivo é reforçar a estrutura e evitar a formação de uma nova hérnia. Em seguida, todos os tecidos serão fechados. Segundo o cirurgião Antônio Luiz Macedo, a previsão é de que a cirurgia de amanhã dure 2 horas. O presidente Jair Bolsonaro deve ficar internado aqui no hospital por 5 dias. Depois disso, ele precisará de mais 5 dias de repouso antes de retomar as atividades normais. Durante todo esse tempo, o presidente usará uma cinta abdominal para ajudar na cicatrização. O Palácio do Planalto informou que Jair Bolsonaro vai passar a presidência ao vice Hamilton Mourão por 5 dias, de domingo até quinta-feira. Em algumas cidades do país, houve protestos neste 7 de setembro. No Rio, os manifestantes pediram a preservação da Amazônia. Representantes de sindicatos, de movimentos estudantis e de organizações sociais participaram do ato. Em São Paulo, integrantes de movimentos estudantis e sociais também defenderam a preservação da Amazônia e protestaram contra os cortes na educação. Em Fortaleza, os manifestantes defenderam o meio ambiente, a educação e a democracia. Também protestaram contra a reforma da Previdência. No Recife, estudantes e representantes de igrejas, da CUT, do MST e de movimentos sociais fizeram um ato contra a reforma da Previdência. Alguns se vestiram de preto. Manifestantes também usaram preto e pintaram o rosto de verde e amarelo em Florianópolis para protestar contra os cortes na educação e o governo federal. Em Salvador, os manifestantes também protestaram contra o governo no centro da cidade. Na capital mineira, os manifestantes se vestiram de preto para protestar contra o desmatamento, os cortes na educação, a reforma da Previdência e o governo Bolsonaro. Em Campo Grande, o protesto começou perto da Parada da Independência. Manifestantes chegaram a interromper o desfile por alguns minutos, mas a Guarda Municipal fez um corredor de proteção e o desfile prosseguiu. Em São Paulo, criminosos assassinaram um pai e uma filha. Os bandidos fingiram que estavam interessados num carro que os dois tinham anunciado. Segundo a polícia, os assassinos marcaram um encontro num lugar público com Vanderlei e Gabriela Fernandes. Depois, os criminosos renderam pai e filha, assumiram a direção do carro e dirigiram até a rodovia dos Imigrantes, onde executaram as vítimas.
Um homem foi preso, Isaldo Aparecido da Silva, de 27 anos. A polícia de São Paulo procura agora um outro suspeito do crime. Na zona norte do Rio, 2 pessoas morreram atingidas por balas perdidas. Foi no conjunto de favelas da Maré. O barbeiro Pedro Souza, de 59 anos, foi atingido dentro de casa. O vendedor de pipocas Lucas Rodrigues de Melo, de 19, levou um tiro a caminho da padaria. Moradores dizem que policiais faziam uma operação para fechar uma rádio clandestina. A polícia afirma que foi recebida a tiros. Marcos Valério, condenado no caso do mensalão do PT, foi transferido para uma penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte, onde vai para o regime semiaberto. A pena dele é de 37 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, peculato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Nesta semana, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizou a transição para o regime semiaberto. Marcos Valério poderá sair da penitenciária durante o dia para trabalhar. Uma feira de tecnologia em Goiânia está apresentando ideias inovadoras para um setor importante da economia, o agronegócio. Videogame? Não, é um equipamento de realidade virtual que ensina a fazer manutenção de máquinas agrícolas, cada vez mais modernas. O que você achou mais difícil ali na hora? Saber o que fazer. Que peça? Pegar qual peça, fazer, mas apesar que tem um passo a passo no jogo, mas é bem bacana, é bem intuitivo. Agrotech, essa é a novidade da Campus Party de Goiânia. Nos espaços dedicados ao agronegócio tem muita pesquisa. São mais de 50 projetos. Aqui a turma mostra que restos de rocha de pedreiras viram adubo, barato e eficiente. E se bater a fome? Aqui tem até mel pra gente provar. Tá uma delícia. Mel da Cooperativa de Apicultores do Norte de Goiás. Eles aumentaram a produção com a ajuda da tecnologia. A máquina, construída por alunos de uma escola pública, produz lâminas de cera, onde as abelhas depositam o mel. Se fizer 1 quilo de mel, vai gastar 30 dias. Colocando essa cera alveolada, ela vai gastar 10, 15 dias. Lavoura ou gado? A nova geração do campo não consegue adivinhar o futuro, mas já é capaz de prever a vocação de uma fazenda. A gente usou a inteligência artificial para poder identificar a vocação. E nessa fazenda deu aptidão para grãos irrigados. Esse espaço foi criado especialmente para o uso de drone. A ideia é mostrar como ele pode ajudar a monitorar lavouras e matas nativas. Mas, para detectar possíveis problemas, é preciso operar esse equipamento com precisão. Para chegar sem riscos, bem pertinho do problema, como focos de queimadas, que estão longe do alcance dos olhos do agricultor. Por ser menor, ele consegue chegar em altitudes menores e com grandes equipamentos tecnológicos consegue obter informações que não se tinha antes, a um preço acessível que pode atingir tanto o pequeno produtor como as grandes fazendas e grandes áreas de preservação ambiental também. Nessa época do ano, muitos brasileiros têm visto fumaça no horizonte ou sentido o ar mais pesado para respirar, mesmo morando a centenas de quilômetros das queimadas. Isso pode fazer muito mal à saúde. No Pantanal, o trabalho vira noite. As cidades do norte e centro-oeste do Brasil ficam encobertas por uma névoa de gases tóxicos e fuligem. Prejudica muito, porque eu estou fazendo tratamento de câncer, então a fumaça, a poeira prejudica muito. É tanto que a doutora manda que eu, ao sair, use essa máscara. Isso porque a queima da vegetação lança no ar o monóxido de carbono. Inalada, a molécula desse gás ocupa o lugar do oxigênio no sangue. E quem passa muito tempo respirando esse ar poluído pode adoecer. Essas partículas estão no ar. A gente não vê, mas o corpo sente porque elas se alojam no sistema respiratório. Por isso que o ar fica pesado, dói a garganta. Aqui, olha, teve uma grande queimada. Vocês podem ver toda essa fuligem negra. Isso aqui é o que os especialistas chamam de carbono negro e faz muito mal para a saúde. O físico levou perto de uma queimada esse aparelho que reproduz um pulmão humano. Puxa o ar e registra a quantidade das partículas na fumaça. A média de 24 horas não deve exceder a 60 microgramas por metro cúbico.
No período que estamos medindo aqui, essa média foi da ordem de 400 microgramas por metro cúbico. No dia seguinte, a quantidade de partículas ainda estava 5 vezes acima do aceitável. Essa poeira de queimada é tão pequena que não é filtrada pelos pulmões. O tamanho dela é bem pequenininho, ela consegue chegar até o final dos pulmões, lá no alvéolo. E lá ele cria uma reação inflamatória. Quem tem predisposição, asma, bronquite, tem poluição ligada a doenças oncológicas, doenças cancerígenas, sim. Em Corumbá, o Pantanal sumiu na nuvem de fumaça. Aumentou em 40% o número de pacientes com asma, bronquite nos postos de saúde. Vem sofrendo já faz 3 dias já. Deu uma inflamação na garganta, o bronquite também. Eu tenho problema de rinite alérgica, aí piora tudo. No geral, uma orientação comum para todo mundo é a hidratação, tá com as suas vacinas em dia e soro fisiológico no nariz, bastante, o tempo todo. Em Cuiabá, as queimadas contribuem para o calorão que está fazendo lá. E a gente ainda está no inverno, hein? Por causa das queimadas, Cuiabá está assim, coberta de fumaça. O ar fica poluído e seco. Eu acabei de olhar aqui, 7% a umidade, não sei se é verdade. É verdade, sim. A umidade chegou mesmo a 7% nessa sexta-feira. Mais seco do que no deserto do Saara, onde a umidade varia entre 10% e 15%. É quente, 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 bem cuiabano. Nesta sexta-feira, a temperatura chegou a 42 graus. Haja água mineral para aliviar. Água mineral, 1,50, 2 por 3, 3 por 5. Água mineral geladinha. Eu pensei em comprar outra coisa, né? Mas como tá muito quente, eu achei melhor comprar uma garrafinha de água para hidratar mais, né? Quando se ouve falar em Cuiabá, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é calor. E a fama é justa, viu? A gente não nega, não. Aqui é um dos lugares mais quentes do Brasil. E esta época do ano é a mais quente na cidade. Todo esse calor tem muito a ver com a geografia do município. É como se o cuiabano vivesse dentro de uma espécie de panela. Nós estamos próximos aqui à transição para o Planalto, estamos próximos à escarpa da Chapada dos Guimarães, e essa escarpa cria uma barreira física que faz com que nós tenhamos uma redução da velocidade do vento. Os paredões da Chapada dos Guimarães bloqueiam o vento na parte baixa. Na parte de cima ele passa direto e o cuiabano nem sente. Próxima à linha do Equador, a cidade recebe raios solares mais intensos. Quando batem no chão, o calor se espalha para os lados e fica preso nas montanhas. Mas o homem também vem atrapalhando a natureza. Além das queimadas provocadas, em 30 anos, Cuiabá perdeu 550 quilômetros quadrados de áreas verdes. Isso é mais do que a área da cidade de Maceió. As árvores ajudam a regular o clima. Se elas diminuem, o calor aumenta. Vamos plantar uma arvinha no fundo de casa, um pé de manga, permaneça as árvores. Minha gente, domingo na minha terra é dia de praia. Será que amanhã o tempo vai colaborar? Vamos até São Paulo conversar com o Tiago Choia, saber os detalhes da previsão do tempo. Oi, Tiago, boa noite. Como é que fica o tempo na minha Bahia amanhã? Vamos começar pela sua Bahia, sim, Jéssica. Boa noite para você, para o Aires também. Sejam muito bem-vindos ao JN, a casa de vocês também. Começando pela Bahia, então. Tem temporais amanhã previstos em quase todo o leste da Bahia, isso inclui, claro, o Recôncavo. Esses temporais vêm com muitos raios em toda essa faixa aqui e ventania de até 80 por hora. Já no Rio Grande do Sul, o pacote ainda pode ter granizo. Parte da região sul está cercada por 2 baixas pressões. Esses aqui são sistemas que jogam o ar de baixo para cima e acabam deixando tudo mais encoberto. Já lá no leste da Bahia, uma alta pressão está no oceano e neste movimento, jogando o ar de cima para baixo, acaba espalhando essa umidade todinha ali para a costa. Em Salvador, então, nada de sol no domingo. Vai ser um domingo da preguiça mesmo, com 26 graus e 30 milímetros de chuva. Porto Alegre e Pedras Altas, no Rio Grande do Sul, até podem ter um sol, pouquinho. Mas aí a chuva pega mesmo até 40 milímetros em Pedras Altas. Aires e Jéssica. Tiago, e lá no meu Acre, pode chover também? Vamos falar do Acre sim, do norte também, viu, Aires? Vai chover, viu? Chuva forte em alguns pontos do estado do Acre, com raios e até ventania. Você vê aqui, ó, Rio Branco com 25 milímetros. Atenção, viu, Aires? Manaus com 20 milímetros. E essa chuva, ela se espalha, né, por quase toda a região norte. Pega boa parte aqui do Pará também, em Belém,
15 milímetros de chuva. Também pode chover amanhã do leste da Paraíba até Sergipe, aqui em verde. E também aqui, ó, sul de Santa Catarina, vai até oeste de Mato Grosso e também no norte do Maranhão. Só que essa chuva aí vai ser fraca e passageira em São Luís, que está de aniversário amanhã, 407 anos. Parabéns. Quem também comemora mais um ano amanhã é Vitória, 468 anos, 27 graus e debaixo de sol. O sol também vai brilhar o dia todo e por isso esquenta, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Palmas, Natal e Cuiabá, onde chega aos 41 de novo. Cuiabá continua na área de umidade bem baixa. Você vê aqui no nosso mapa em vermelho mais escuro, centro-oeste todo, também boa parte aqui do Tocantins, interior de São Paulo, interior do Paraná também. E agora, para encerrar, Jéssica e Aires, prestem atenção, é em homenagem a vocês. Olha só como vão ser os próximos dias em Salvador e Rio Branco. Salvador, a chuva começa a diminuir na terça-feira e em Rio Branco é o contrário. Começa a aumentar na terça-feira, na quarta chega aos 20 milímetros. Então, bom domingo para vocês dois, boa volta, né, para as cidades de vocês e para todo mundo também. Até a próxima. Muito obrigada, Thiago Schoy. Um excelente domingo para você. Obrigada por ter feito parte desse dia tão especial para a gente. Eu que agradeço, foi uma honra para mim. Maravilha. Vamos falar agora do furacão Dorian, que provocou uma devastação impressionante em partes das Bahamas. O número de mortos chegou a 43. Com mais de 1.000 desaparecidos, o temor é que o número de mortos aumente muito. Milhares de pessoas tentaram deixar a ilha de Abaco, uma das mais devastadas pelo furacão. Este homem conta que não sabe se a família ainda está viva e gostaria de poder se comunicar para avisar que sobreviveu. Aí você vai. Não temos água, não temos luz. O imigrante venezuelano que vive nas Bahamas tenta embarcar para a capital, Nassau, porque está sem água e sem luz. Valentino perdeu a casa e está dormindo na rua. Não sobrou nem árvore, o calor é insuportável. A situação está muito difícil. That's tough. It's tough right now. Mas o alívio está a caminho. Militares britânicos distribuem toneladas de alimentos e garrafas de água potável. A ONU calcula que 1/4 da população precisa de ajuda humanitária urgente. Helicópteros enviados pelos Estados Unidos resgatam sobreviventes nas áreas mais devastadas. Neste navio de cruzeiro, milhares de refeições são preparadas para alimentar quem perdeu tudo. 60% das construções das Bahamas sofreram danos ou foram completamente destruídas. Aqui nos Estados Unidos, o Dorian provocou inundações em 5 estados e milhares de pessoas ficaram desalojadas. Agora, o furacão se dirige para a região de Nova Escócia, no Canadá, onde ainda pode causar estragos. O Mercado Central de Belo Horizonte completa hoje 90 anos. É um lugar de compras e principalmente de muita história. A repórter Isabela Scalabrini mostra as curiosidades desse cartão postal da capital mineira. É como entrar numa mercearia gigante, daquelas do interior, onde os produtos ficam pendurados ou empilhados bem à mão dos clientes, que são muitos. Uns 30 mil passam pelos corredores todos os dias. O mercado ocupa um quarteirão inteiro. Você quer frutas? Tem. Ervas medicinais? Também. E linguiça da boa? Tem também. E ainda cachaça, artesanato, flores, móveis. Que tal um berrante? Seu Rodrigo pechinchou bastante. 190. 160, não pago mais. 190. Ah, não, bom moço, levar? São 400 lojas e a maioria passa de pai para filho. Há 81 anos, a limonada do seu Gabriel é vendida aqui. O neto dele é quem cuida de tudo agora. É uma honra pra gente e tem que ter muito respeito pela nossa história, né? A gente passeia, faz compras, bate papo e come. Mineirinho Valente, que é a canjiquinha, costelinha desossada, linguiça bacon, costelinha de Adão, costelinha defumada, congeló de taioba. Você tá curioso para saber o que mais vende aqui no Mercado Central em Minas? Docinho mineiro, queijinho mineiro. Segundo informações aqui da administração, são vendidos por mês aqui 320 mil quilos de queijo. Só isso. Impossível passar pela loja da dona Zelinha sem provar o queijo. Tem que aproveitar, né? Você não vai nem comprar? Claro que vou, tem que levar pra casa. A dona Zelinha chegou ao mercado ainda mocinha, nunca mais deixou a loja. E ao lado do filho, vende agora uns 500 quilos de queijo por dia. Meu marido, quando faleceu, ele antes, que ele já estava meio doente, falou assim:
Eu fico meio emocionada, não reparo não. Se eu falecer, você toma conta da loja, então tá aqui. A senhora toma com alegria. Com certeza. Tá precisando de algum produto aí na sua casa? Vim comprar um descascador de laranja pro meu pai. E uma faquinha não resolve? Não, ele é doido com um descascador de laranja. Virando aqui essa esquina, a gente se deparou com essa loja. Me disseram que é uma loja de bugigangas em geral. Seu Hamilton trabalha aqui há mais de 40 anos. Quantos produtos tem aqui dentro? Uns 1.200 itens. O senhor acha tudo aqui? Tudo? Difícil. Às vezes o cliente procura e a gente sabe que tem. A gente pede pra ele, dá uma voltinha aí, volta aqui que ele vai achar aqui. Seu Ney é o dono. E para mostrar que vale a pena levar o peão do tempo da vovó, tem até demonstração. E ele domina a técnica, viu? Olha só, eu não sei se leva muito jeito, não. As amigas alemãs queriam conhecer o mercado. Júlia adorou uma sandália. E você gosta de fígado com jiló? É a marca registrada da gastronomia do mercado de BH, que se prepara para mais 90 anos de vida. Aqui é a minha vida, gosto de tudo que eu faço aqui. Chego aqui 6 horas da manhã, que minha praia é meu sítio, é meu tudo, é aqui. Uma mescla de sabores, cores, sons, pessoas, que é uma delícia. Eu venho e fico aqui de boa o dia inteiro. Um documentário sobre o cineasta Hector Babenco, dirigido por Bárbara Paz, ganhou o prêmio Venice Classics no Festival de Cinema de Veneza. O Venice Classics elege o melhor documentário sobre cinema. O título do documentário é Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Bárbara Paz mostra a batalha do marido contra o câncer. Hector Babenco morreu em 2016. Ontem o documentário já tinha conquistado o prêmio da crítica independente no festival. A obra é uma coprodução da HB Filmes, Globo Filmes, Globo News e Canal Brasil. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio cassou essa tarde a liminar que proibia a prefeitura da cidade de apreender livros com temática LGBT na Bienal. Na decisão, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Melo Tavares, diz que a prefeitura visou, a princípio, o interesse público, em especial a proteção da criança e do adolescente, no dever de fiscalização e impedimento ao comércio de material inadequado, possivelmente nocivo, sem a necessária advertência ao possível leitor ou à família responsável. No texto, o desembargador afirma que não houve impedimento ou embaraço à liberdade de expressão e que, em se tratando de obras de super-heróis atrativas para o público infanto-juvenil, abordando o tema da homossexualidade, é obrigatório que os pais sejam alertados sobre o teor das publicações no livre comércio, para saber se o material se adequa ou não à visão deles de como educar os filhos. O desembargador diz que, configurados o interesse público e a grave lesão à ordem pública que a decisão anterior estava causando, aceita o pedido de suspensão da liminar feito pela prefeitura. Essa decisão cassou a liminar concedida ontem à noite pelo desembargador do TJ, Heleno Ribeiro Nunes, que impedia a prefeitura de buscar e apreender na Bienal do Livro obras em função do conteúdo, em especial as que tratam do tema LGBT. Houve protesto contra o posicionamento da prefeitura. O youtuber Felipe Neto distribuiu mais de 10 mil livros com temática LGBT no evento. A polêmica começou quinta-feira, quando o prefeito Marcelo Crivella publicou um vídeo na internet dizendo que ia mandar recolher exemplares de Vingadores, a Cruzada das Crianças. O livro tem ilustrações de personagens masculinos que se beijam. Ontem, 12 fiscais da prefeitura chegaram ao Rio Centro para fazer uma vistoria do material, mas todos os exemplares já tinham sido vendidos. Este professor de Direito Administrativo afirma que o recolhimento dos livros pode ser considerado ilegal. Ele deveria pensar em que o Estado hoje admite, a lei hoje admite esse tipo de relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Então não tem por que considerar esse material como material impróprio, como material inadequado. Se considerar esse material como inadequado, como impróprio, um beijo entre heterossexuais também tem que ser considerado como inadequado e impróprio. Será que um beijo é um conteúdo erótico? Entendo eu que não. Esta advogada sustenta que o Estado não tem o poder de controlar comportamentos íntimos. Não é esse conteúdo que todo dia pode ser visualizado pelas crianças e adolescentes, não é exatamente um conteúdo impróprio. E não há a menor chance do Estado conseguir impedir que as crianças no futuro
integre uma comunidade LGBT. Não existe essa possibilidade desse controle. É falsa essa ideia de que o Estado pode controlar o comportamento das crianças no futuro, ainda mais em relação a um assunto tão íntimo, tão pessoal como a própria sexualidade. Vamos ao vivo até a Bienal conversar com o repórter Pedro Bassan, que tem as últimas informações de lá. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Aires. Nós estamos aqui na Bienal. Os fiscais da Secretaria de Ordem Pública do município do Rio chegaram por volta de 6 da tarde à Bienal, acompanhados de guardas municipais. Eles não vieram diretamente aqui ao pavilhão onde estão os livros. Eles foram até a organização do evento para uma reunião. Lá, os organizadores tentaram convencer os fiscais a não entrar, já que hoje é o dia de maior movimento da Bienal, com corredores abarrotados e muito público. Eles temiam um tumulto. Depois dessa reunião, que durou cerca de 2 horas, os fiscais decidiram sim entrar, mas à paisana, sem qualquer identificação ostensiva, sem coletes, como vieram ontem, coletes de identificação aqui nos corredores. Portanto, os fiscais podem estar aqui neste momento, misturados ao público, mas nós não sabemos porque eles não têm qualquer identificação. Enquanto isso, começou uma manifestação aqui na Bienal. Os manifestantes saíram pelos corredores dos pavilhões, foram até a organização do evento também, repetindo o slogan "Não vai ter censura". Eles também criticaram o prefeito Marcelo Crivella e entoaram em coro trechos do artigo 5º da Constituição, especialmente o trecho que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura. Esse protesto durou cerca de meia hora. A organização da Bienal confirma programação normal para amanhã, que é o último dia do evento. Ainda não foram divulgados números oficiais, mas os organizadores esperam um recorde de público neste ano. Voltamos com vocês, Jéssica, Aires. Obrigada, Bassan. Boa noite para você. A Bienal do Livro termina amanhã no Rio. Milhares de pessoas já passaram pela feira. E a gente acompanhou a visita de uma delas. Você vai conhecer agora um jovem leitor que encontrou nos livros um jeito de mudar a própria realidade. Se um livro abre um mundo de possibilidades, imagine um mundo de livros. Eu imagino os personagens. Não, eu só não imagino a cara deles, mas eu imagino a cena acontecendo. É como eu tivesse viajado para dentro do livro, sabe? Fábio está conhecendo a Bienal pela primeira vez. E dá para ver pelo olhar, o toque de carinho, pelo cheiro. Este é um encontro de amor. Eu gosto de ler. Fábio nunca teve muitos brinquedos, videogame, mas tem uma coisa de sobra. Quantos livros você já leu? Eu acho que eu já perdi a conta. Talvez mais de 50, 60. Ele ajuda a tia a vender pano de prato para aumentar a renda da família. E o dinheiro que fica para ele, sabe bem como investir. O livro na banca de jornal estava R$10. Foi que eu consegui dinheiro, R$10 de gorjeta, aí eu fui e comprei. Para viver o sonho de estar aqui, Fábio não veio sozinho. Um menino tímido que devora livros trouxe a mãe, que só agora está podendo ir para a escola. Os carros eram diferentes, as roupas eram diferentes. E o relógio ainda funcionava. Não leio 100%, mas eu estou entendendo mais agora. Do mesmo jeito que estudar é essencial, o livro também, porque com esse eu posso aprender muita coisa. O Fábio descobriu o gosto pela leitura nos quadrinhos. Ele aprendeu a ler com a ajuda dos gibis. E essa história vai ter um capítulo aqui que ele nem poderia imaginar. Ele vai conhecer o criador de todas as histórias que leu. Um dos astros da Bienal. Maurício de Souza, autor das Aventuras da Turma da Mônica, também se interessou pela história de Fábio. Faz o livro da Mônica. Sobre que você gosta da Turma da Mônica, começou a ler com os nossos livros, fiquei muito feliz com isso. Abraços, autógrafos. Esse dia daria um livro. A gente não sabe o que falar, é por causa da emoção. Ele como adulto, como ele consegue ter tanta imaginação, porque hoje em dia é difícil algum adulto fazer uma coisa que vai alegrar uma criança. Se ele continuar lendo, ele abre o caminho da vida dele, para tudo, qualquer lugar que ele queira ir.
Na leitura é que está o segredo de você conseguir tudo que você quer. Fábio já está conseguindo muito. Mas faltou dizer que ele aprendeu a ler não faz muito tempo. Aos 10 anos de idade. Hoje está com 13. Tá feliz quanto? Muito, né, tia? Minha gente, o Jornal Nacional termina aqui. Foi um prazer imenso representar o meu estado, a Bahia, como parte das comemorações dos 50 anos do JN. Espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto a gente. Que a gente se lembre sempre que a nossa força está na nossa união. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Para mim também foi muito bom representar o meu estado. Agradeço primeiramente a Deus, aos meus amigos, Rede Globo, Rede Amazônica. E isso aqui também, Jéssica, provou mais do que nunca de que o meu Acre existe. Existe sim. Uma boa noite. Existe sim. Boa noite.